Feira, como a gente faz sempre, né? Estamos aqui na Igreja Cristo Reino em Nova Iguaçu, com o nosso culto de oração, e hoje transmitindo o nosso culto, né? Como sempre acontece. Temos transmissões na sexta, no domingo e na segunda-feira. A gente ministra uma palavra e depois a gente ora, né? Então, muito obrigado por acompanhar a gente, por ver esse vídeo e, principalmente, nos ajuda a pregar o Evangelho do Reino compartilhando. Amém? Deixa eu fazer um apelo. Hoje é do lado da igreja, o culto, a gente grava no culto, né? Segunda-feira é só transmissão. Mas na sexta-feira a gente grava do culto de oração. Estamos com um número pequeno de pessoas aqui na igreja. Mas a gente não deixa de fazer o culto de oração, né? Desde a pandemia, muita gente, né, não teve mais o ânimo de estar vindo à igreja. E aqui no Rio também está muito frio nesses últimos dias, né? Sabe como é carioca, tem medo de frio. Mas, né, a gente está aqui firme fazendo a transmissão. Você que é daqui de Nova Iguaçu, você que acompanha a gente, você que é amigo, irmão aqui da igreja, que Deus abençoe sua vida muitíssimo no nome do Senhor. Ah, pastor, eu quero um pedido de oração. É você ir nos comentários e você faça o pedido de oração que a gente vai estar orando aqui. Vou até pedir ao pessoal que volta e meia eu vejo alguns pedidos de oração que a gente não viu, né? Não sei porquê. Eu vi o pedido de oração, mas não, a gente não viu. Mas depois a gente ora, né? Mas para orar hoje mesmo, a gente vai procurar olhar nos comentários, tá bom? Você acompanha o nosso vídeo através de um convite de alguém, né? Pelo Facebook, é convite que fala? Convite de alguém, Jonathan sempre coloca no dele, eu coloco no meu, no Facebook, né? E também o YouTube, né? Mais pelo YouTube. Então, no YouTube você vai lá, Igreja Cristo Reino, Rio de Janeiro, você vai pegar tantas transmissões que já foram feitas, as palavras que foram pregadas no decorrer desses anos. Você pode ir lá qualquer data, a palavra está lá. E também, né, você nos ajuda compartilhando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo. Você que não é inscrito no canal, nos ajuda escrevendo no canal. Também vou fazer um apelo aqui, gente. Uma irmã está pedindo agasalho, tá? Pedindo cobertor, agasalho. Do culto de quarta-feira das irmãs de manhã. Pediu agasalho. Se alguém da igreja puder ajudar, às vezes você tem coberta lá que não usa, ou agasalho, roupa de criança, né? Se você puder trazer, traz no domingo, que a gente vai fazer chegar na casa dessa irmã. Você que é de fora e quiser nos ajudar, também fica difícil enviar, né? A gente entende isso. Não é verdade? Mas quem é daqui do Rio e está acompanhando a gente, se puder nos ajudar com cobertor e agasalho, para a gente poder abençoar uma pessoa, nos ajuda no nome do Senhor. Amém? Texto de hoje, Lucas capítulo 18, verso 1 a 8. Eu quero estar falando do dever da gente nunca desfalecer. Nunca desistir de clamar a Deus. Tá? E aí nós vamos ver uma parábola que Jesus fez, né? Jesus colocou essa parábola. Tá lá já, Ítalo? Tá. Eu acho que não sei se você consegue acompanhar da sua casa aí, mas o texto é Lucas, capítulo 18, verso de 1 a 8. Pode acompanhar também no seu aplicativo de celular. Diz assim, ó. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me
importunar muito. E disse o Senhor, Jesus falou, ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Jesus faz essa pergunta no final do texto, né? Dá a impressão que ficou sem sentido. Mas não. Ele faz essa pergunta justamente dizendo que a nossa fé é fraca. Ele fala assim, por que você... em outras palavras, Jesus falou assim, por que você desistiu de orar? Por que você parou de interceder? Se Deus é longânimo. Em outras palavras, Jesus está falando assim, né, que a nossa fé não é estudo. De repente, por isso que a gente tem que orar muito, né? Porque já que a fé é pequena, a gente aumenta o volume de oração. Mas, enfim, a mensagem é sobre o dever da gente nunca desfalecer, nunca parar de orar, nunca parar de interceder. Inclusive, o versículo 1. Né? Ou melhor, o versículo 1, né? O dever, ele fala que é um dever. Né? É interessante que Jesus fala isso como um dever. Ele falou, contou-nos uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que é um dever? É aquilo que a gente deve fazer. É aquilo que a gente, como cristão, é obrigado a fazer. Por quê, pastor? Porque se eu sou cristão, eu conheço a Deus. Se eu não oro, imagine quem não é. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, olha, você tem fé? Eu vou orar por você se você tem fé. Espera aí, quem vai orar? Sou eu? Então, eu tenho que fazer, sabe o quê? Orar segundo a minha fé. Se a pessoa não tem fé, fazer o quê, né, Zilda? Mas eu vou exercer a minha fé. Eu tenho o dever de orar. Quando eu troco, eu falo assim para a Bia, assim, Beatriz, você tem fé? Isso vai acontecer. Eu estou passando a responsabilidade para ela. Não é, gente? Então, eu tenho um dever. A resposta de Deus, a ação de Deus é com ele. Mas eu tenho um dever de orar sempre se eu sou um cristão. E Jesus faz essa parábola de um juiz que não temia ninguém, não temia Deus, mas ele, porque a mulher tanto pediu, que ele acabou fazendo justiça para ela. Agora, Deus, ele não se aborrece como esse juiz injusto. Quando a gente ora, quando a gente clama a Deus. Tanto é que uma das coisas que mais Jesus fez aqui na terra foi orar. Jesus não nos ensinou a expulsar demônio, ensinou? Não. Jesus não ensinou ninguém a expulsar demônio. Jesus só falou assim, em meu nome o quê? Expulsarão demônios. Jesus ensinou a fazer milagre? Também não. Ele falou, esses sinais seguirão os que creem. Não é verdade? Jesus ensinou a fazer prodígios? Também não. Jesus não ensinou a fazer prodígios. Jesus ensinou a curar? Também não. Mas Jesus ensinou a orar. Incrível, né? Porque através da oração é que essas coisas acontecem. É verdade. Mas Jesus ensinou a orar. A oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, Jesus ensinou, vocês oram assim, ó. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Trazendo ali um modelo de oração para a vida do cristão. Então, mas eu não estou vendo resposta de Deus, mas eu estou vendo o dever. Estou fazendo o meu dever. É por isso que a gente não desfalece aqui na igreja. Em relação à oração, a gente tem o nosso culto de oração. Nos cultos a gente ora por você que está em casa. Porque nós sabemos que a oração, ela faz um efeito. Amém, querido? Então é por isso que a gente ora. É por isso que a gente clama.
Agora, é interessante, né? Que nós temos uma promessa de resposta e ação. Nós temos essa promessa. Nós estamos orando hoje aqui. Eu tenho certeza que vai a resposta de Deus. Pastor, e se Deus não fala nada? Ele responde a si mesmo. Às vezes o silêncio é uma resposta. Não é verdade? Sabe aquele negócio que a gente fala, é um ditado popular, né? Quem cala, consente. A gente fala isso, né? Mesmo se Deus não falar para mim, ele está respondendo. É verdade. Mesmo se Deus não falar, ele está respondendo. É o tempo do Senhor, ele vai agir. Eu não sei se vocês conhecem o livro de Daniel, mas Daniel orava 3 vezes por dia. E quando a gente ativa a oração, nós ativamos o mundo espiritual. Esse é o problema. Tem coisas que a gente só ativa na área física, mas quando é oração, a gente começa a mexer no mundo espiritual. Sabia disso, gente? Principalmente quando a gente fala no nome de Jesus. A gente começa a mexer no mundo espiritual. É por isso que, para tudo, a gente tem que orar, como a Bíblia diz, né? Até por aquele que nos persegue, a Bíblia fala, ora por aqueles que vos perseguem. Porque você está mexendo no mundo espiritual. De repente, alguém está te perseguindo, porque o Satanás está perseguindo ele. Está falando no coração dele. Como é espiritual, você não vê. Então, mas eu nem vejo e nem sente. Por isso que eu preciso orar. Se eu não estou vendo, não é verdade? Quem anda no escuro tem que orar mais ainda. Tem coisa que você não vai ver mesmo. Mais um motivo para me estar orando. Eu não sei se alguém está me atacando. Então, tem que orar. Porque se é espiritual, não é verdade? Você vai ver isso na Bíblia. Voltando a falar do Daniel, ele tinha o costume de estar orando 3 vezes por dia. E teve uma situação de Daniel, a resposta veio 70 anos depois, gente. Deus estava calado. Mas a gente fala que quando Deus está em silêncio, né? Porque ele está trabalhando. Não é porque está em silêncio que eu vou parar de clamar, vou parar de orar, vou parar de estar falando com Deus. Não é verdade? Pode. Eu tenho que orar sempre. O juiz ficou em silêncio muito tempo. Seu juiz, resolva a minha causa. Ele, nem aí. Aí chega um dia que ele fala assim, eu vou resolver a causa dessa mulher. E Deus fala que ele é muito melhor do que aquele juiz que não temia o Senhor. Mas a oração, ela traz para nós promessa, ou melhor, uma promessa de resposta e ação de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, desculpa, vou ler de novo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Olha só a promessa de Deus. Eu vou ouvir. Perdoarei os seus pecados. Por quê? Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então a gente pede perdão pelos pecados em nome de Jesus. Eu não sei se você viu o Vanei orando aqui, mas ele, a primeira coisa que ele fez foi Deus perdoa os meus pecados. Então estabeleceu a comunhão, né? Aí Deus perdoa o pecado, a comunhão. Depois, né, dele perdoar os nossos pecados em nome de Jesus, olha a promessa. Sararei a sua terra. O que é a sua terra? Tudo que é seu. Uma simbologia. Naquele tempo, a terra era coisa de maior valor para aquele povo. E a oração trazia a cura da terra. Então,
Só para a gente continuar aqui, né? É a promessa de resposta, é Deus respondendo já o clamor do povo, e a promessa de ação de Deus. Por isso você não deve parar nunca. Amém? Nunca. Agora, uma perguntinha aqui curiosa. Como deve ser a nossa oração, né? É interessante, né? Porque alguém acha que se gritar muito, Deus vai ouvir. Ou se orar mais tempo, Deus vai ouvir. Oração, às vezes, querido, às vezes não. A oração que Deus ouve é a oração sincera, de coração. Essa é a oração que Deus ouve. Não precisa escolher palavra bonita, mas é a oração que Deus ouve, né? Uma oração cheia de hipocrisia, às vezes de palavras bonitas, o pastor ouve, a igreja ouve, às vezes até dá glória a Deus, mas sabe se Deus ouviu? Porque às vezes acontece isso, né? Tem gente que tem uma retórica na oração, né? Gente que sabe, tem umas palavras que eu não tenho. Que palavra bonita para orar. Agora, isso não é garantia de Deus ouvir. A oração é uma oração sincera, essa que Deus ouve. É interessante que Jesus ele faz uma parábola de 2 homens que oravam, né? Ele fala que duas pessoas subiram para orar. E uma orava assim, olha, eu não sou como esse moço aí. Olha, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço isso, eu faço aquilo, e falo um monte diante de Deus. E aí o outro orava assim, Deus tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que esse aqui nem ousava levantar os olhos para o céu. Mas ele era sincero diante do Senhor. E ele falava, olha, perdoa a mim, perdoa meu irmão do lado também. Orava até pelo outro. E Jesus perguntou, qual a oração que Deus ouviu? Qual que fez efeito? Foi aquela da sinceridade. Pastor, tem que ter um lugar para oração. A gente tem um lugar por questão de organização e determinação de Deus em relação a templo. A minha casa será chamada casa de oração. Então, você não pode deixar de estar participando das orações da igreja, mas não está limitado aqui. Você pode estar orando na sua casa, no seu trabalho, tudo. Você pode estar falando com Deus, porque a oração é só fala com Deus. Então, ela pode ser em qualquer lugar, mas tem uma coisa que precisa ter na oração: esperança. A Bíblia diz, perseverar em oração, né? Sede paciente na tribulação, né? E tenha esperança. Coloca para nós, Zétulo, Romanos 12, né? Para a gente ficar a segunda palavra do Senhor, né? Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, né? Então, há uma coisa que precisa ter, é uma esperança. O que é esperança, né? Esperança é a gente esperar o bem. A palavra esperança, ela não serve, por exemplo, eu estou esperando que Deus vai vingar os meus inimigos. Não é legal isso. Na realidade, isso não é esperança. Né? Isso é expectativa de tragédia. Esperança é você esperar o bem. Eu vou orar esperando o bem de Deus. Eu não vou orar para Deus fazer juízo em algumas situações. Não. Então, a minha oração ela deve ser assim, deve ser com esperança. E quando eu for orar com esperança, eu tenho que esperar o bem. O bem de Deus para a minha vida. Isso faz toda a diferença. Como é que a gente deve orar? Para a gente ver o resultado daquilo que nós estamos orando. Então deve ser sempre com esperança. E o texto já diz, né? Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação. E aí, perseverai em oração. Lembra que o nosso tema de hoje é nunca desfalecer. E nunca desfalecer é perseverar. Pastor, quando é que eu devo parar de orar? Quando eu sair dessa vida. Aí sim. Chama de oração.
E Salomão fala que para onde a gente vai não tem mais fábrica, não tem mais casamento, não tem mais família, então não tem mais por que estar orando na eternidade. Então, enquanto você viver aqui, a sua vida é de oração. É de conversa com Deus. Do seu jeito, da sua forma, com a sua personalidade. Tem gente que tem oração mais. Tem gente que é mais agressivo, mais incisivo, né? Outros são mais mansos. É o tipo da pessoa, mas você não pode deixar de falar com Deus. Amém? Agora, estamos quase encerrando. Tipos de oração. Ou melhor, orar por quem? Biblicamente. Eu tenho que orar por quem me persegue. Mateus capítulo 5, verso 44. É verdade. Se tem alguma situação, não é só alguém que está perseguindo, está querendo te destruir, mas qualquer pessoa que for contra você em alguma situação, você precisa orar por essa pessoa. Já te falei, não é orar com aquela esperança de Deus destruir. Não. Se você tem, alguém tem uma situação contra você, a primeira coisa que você tem que fazer é orar por aquela pessoa. Diz assim, ó. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. O que é maltratar? Qualquer pessoa que vai te trazer o mal, o que você tem que fazer primeiro para ele? Orar. E não precisa nem falar, né? Porque às vezes a gente fala umas palavras que é provocação. Eu vou orar por você. Não fala isso. Não vai servir para nada. Você só ora caladamente. Como Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e fala, Deus, tem misericórdia daquela pessoa que está me fazendo mal. Que quer me fazer mal. Que me caluniou. Muda o coração dela. Nos faça viver bem na terra. É um negócio que está difícil. É tanta aflição. Sem provocar a pessoa. É o que Jesus está falando. O que nós estamos fazendo, isso é modelo de oração. É o que Jesus está falando. Se alguém te fez um mal e você está te angustiando, terminou o que é palavra, aí na sua casa, quando você tiver, ora por aquela pessoa. Deus tem misericórdia, tem que viver bem na terra. Perseguir, maltratar. Alguém que está te fazendo algum mal, ora por esta pessoa. Eu digo para você, sem medo de errar, que você vai ver resultado. E bons resultados. Amém? Está correndo tempo aqui. Outra coisa, orar por autoridades na nossa cidade. Temos que orar por quem está comandando isso aqui, gente. Da forma civil. 2 Timóteo, capítulo 4. Não precisa colocar, não. Ganhar tempo aqui. Diz, né, que nós devemos orar por todos que estão em eminência, por todos que estão governando. Governadores, prefeitos. A igreja precisa fazer isso. Porque nós teremos futuramente um governo que é de Deus. Só Deus vai nos governar na eternidade. Mas aqui na terra nós ainda temos governantes humanos que precisam da ação de Deus na vida deles. Para que eles não venham tomar decisões que vão prejudicar, leis que vão prejudicar as pessoas, leis que vão fazer as pessoas sair dos seus princípios bíblicos. Então a igreja, ela tem, não é assim, a opção, não, é um dever. A igreja tem um dever de orar por quem, independente de quem seja. Na realidade, o reino não tem partido, gente. A Bíblia condena o partidarismo. Então não tem partido. Nós temos que orar por todos que estão em eminência, todos que estão no governo, orar por pastores. É a Bíblia que fala isso, como eu te mostrei. E por fim, não esqueça disso, orar pela nossa própria vida.
Orar pela nossa própria vida. É necessário que você ore pela sua vida. Porque você também é dependente de oração. Então, pode dizer que 3 princípios estabelecidos pelo Senhor na nossa vida. Orar por quem nos persegue, orar por autoridades que você nem conhece, orar pela nossa própria vida. Jesus fala em Mateus 7,7, né? Pedir, pedir e dar-se-vos-á, em relação a nós. Amém, queridos? Então, nunca desfaleça. No texto original, né, que Jesus falando, verso 1, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém, queridos? Então, a oração é vasto, né? Tem muita coisa em relação ao reino, mas nós, pela palavra, nós vamos aprendendo, vamos orando, nos fortalecendo no Senhor Jesus. Como eu disse para vocês, Jesus não ensinou ninguém a expulsar demônio, não ensinou a fazer milagres, não ensinou ninguém a multiplicar comida, ele apenas fez. Mas orar, ele ensinou a gente a orar. Então, a nossa vida tem que ser de oração. Amém? Vamos orar nesse momento, né? Quero orar pela sua vida. Você que acompanha a gente através da rede social, você que é da igreja, vamos estar intercedendo no nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós entendemos aqui a mensagem da Tua palavra. Sabemos que o Senhor não é como esse juiz, que não teme a nada e só tem poder na esfera humana, Senhor. O Senhor nos ouve, Senhor. Nos perdoa os nossos pecados, nossas falhas. No nome do Teu Filho, Jesus. No nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor, nossas falhas. Perdoa se estamos também sendo repetitivos com algumas orações, mas é que todo dia é um problema. Senhor, todo dia uma luta, uma aflição. Nós oramos. Eu oro a Deus pela família, como já pedimos aqui, pelas famílias aqui dessa igreja, as famílias do nosso bairro, da nossa cidade. Isso que está recebendo essa mensagem. Eu oro pela vida financeira do teu filho, da tua filha. Estamos vendo dias difíceis, Senhor. Oh Deus, amanhã, Senhor, já tivemos mais uma notícia que sabemos que vai abalar todo o mecanismo comercial e vamos ter mais um aumento de combustível. Alguém pode estar dizendo, mas para que orar por isso? Sim, Senhor, porque mexe com a vida das famílias, mexe com o pão nosso de cada dia. E o Senhor nos falou, nos mandou orar pelo pão nosso de cada dia, pela comida que comemos. Então, ó Deus, amanhã vai ter mais um problema aí. Deus, ora pelo nosso país, que tem, ó Deus, eleição esse ano, Senhor. No nome de Jesus, no nome do Senhor. Ora, Deus, para que princípios bíblicos que o Senhor ensinou sejam mantidos na nossa nação, Deus. Que pessoas possam se arrepender, se dobrarem a Ti, Senhor. No nome de Jesus, no nome do Senhor, ó Pai. Oh, Deus querido. Diz a Tua palavra que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o Senhor é o Senhor dessa nação. Oro pelos nossos jovens, Senhor. Dê direção a eles, Senhor. Eles estão encontrando, ó Deus, uma humanidade mais caída ainda, em trevas, sem temor do Senhor. Ó Deus, que não aprenderam o ambiente que estão sendo gerados, Senhor, um ambiente longe de Ti. Tenha misericórdia do Teu povo. No nome de Jesus, no nome do Senhor. Levanta, Deus, quem estiver caído. Supra, Deus, quem estiver necessitado. Nos ajuda, Senhor. Oh, Deus, pessoas em situação de rua, Pai, que estão passando frio, passando fome. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Levanta pessoas. Deus, ora por quem está preso, Senhor. Deus, quem está encarcerado, Deus. Oh, Pai querido, no nome de Jesus, no nome do Senhor, oro pelos nossos idosos, temos muitos idosos no nosso Brasil. Oro pela terra, que ela seja produtiva,
Em nome de Jesus, em nome do Senhor, ó Pai. Se tiver alguém enfermo, ó Deus, alguém doente, toca agora nessa enfermidade, cura essa pessoa, cura essa tua filha, esse teu filho. Cura a alma, Senhor, o Senhor Deus que restaura. Tem gente que está doente da alma, tem gente que está, ó Deus, aborrecido da alma, angustiado, Senhor. Meu Deus, opera. Porque operando o Senhor, quem é que pode impedir? Ora, Deus, pela casa das pessoas, por aquele que nos persegue, por aquele que já preparou uma armadilha para o teu filho, para a tua filha, Deus, está espreita. Oh Deus, desmancha essa armadilha. Oh Deus, aquele que arma um laço, como o caçador, Deus, arma um laço para o passarinheiro, diz a tua palavra, que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. As pestes que estão na terra, as pestes perniciosas, Senhor, as enfermidades, Senhor, nesse tempo frio, Deus, muitas viroses, Senhor, tivemos aí a Covid, meu Deus, eu moro, livra teu povo, Senhor. Livra, Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, Pai. Oh, Deus, atende o nosso clamor nesta noite. Atende, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Dá um final de semana de paz, de tranquilidade, de graça e favor do Senhor, ó Deus. No nome de Jesus, no nome do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe você. Domingo estaremos de volta, 8h30 da noite. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce presença do Espírito de Deus, seja sobre toda a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Cristo.